Brasília já nasceu sendo filmada. Desde a sua construção, ela sempre despertou uma enorme curiosidade em várias partes do Brasil e do mundo. Brasília, quando se lançou a pedra fundamental, já foi com a imprensa escrita e falada e cinematografada presente. Isso é um vaticínio. Ela tinha que respeitar a arte cinematográfica. De repente, ela estava nos jornais, chamados Jornais da Tela. O Atanagildo, que está aqui presente, deve se lembrar dos antigos jornais. Canal 100. De repente, Brasília, ao ser partejada, nascida, conheceu a luz do dia, na pedra fundamental, já filmada. A história do cinema de Brasília tem um pouco mais de 60 anos. E há 53 anos, ela passou a ser documentada por um migrante nordestino que tornou-se brasiliense em 1969. Vladimir Carvalho nasceu no interior da Paraíba, em Itabaiana. É cineasta e um dos mais importantes documentaristas do Brasil. Vladimir, você é paraibano, nascido em Itabaiana, começou os estudos em Recife, depois Salvador, onde conheceu Glauber Rocha. Teve um período, durante a ditadura, que você morou em um sítio no interior da Paraíba. Logo depois, você foi para o Rio de Janeiro, onde conheceu Arnaldo Jabbour e outros cineastas, e foi onde você se estabeleceu como jornalista. Em 1969, você apresentou o seu curta-metragem A Bolandeira, no Festival de Cinema de Brasília, que recebeu a menção especial do Clube de Cinema de Brasília. A partir daí, você adotou Brasília como sua e foi adotado por ela também. Vladimir, você já estava no Rio de Janeiro, já frequentava e já pertencia à elite de cineastas brasileiros. Por que você resolveu ficar em Brasília, uma cidade que na época estava só com 9 anos? Quando eu vim para Brasília, em 69, durante o Festival do Brasília do Cinema Brasileiro, o que se apresentou era uma possibilidade de eu vir trabalhar na Universidade de Brasília. Era dezembro, me chovia, estava frio, o pessoal ficava mais na beira da piscina do Hotel Nacional. Era um domingo, não havia viva alma, quase que ninguém na rua. Aquilo me deu uma certa frieza. E eu falei, meu Deus, como será aqui? Né? Mas aceitei a proposta de Fernando Duarte e vim para Brasília. Vim para ficar 2 meses, né? Com o pé meio atrás ainda assim, mas ao invés de 2 meses, estou há 52 anos no Brasil. Descobri que aqui havia um foco temático extraordinário para quem faz documentário. E eu comecei a filmar pela natureza, digamos assim, também, né? Eu descobri que aqui era um sertão molhado, com rio, cachoeiras, etc., né? Diferente daquele Nordeste, terra calcinada. E Brasília me despertou tudo isso, sendo a capital da República, de onde emana todas as decisões. Um mês depois que eu estava dando aula na universidade, um grupo de alunos me falavam da invasão de 68 da Universidade de Brasília. Né? E me trouxeram um dia um rolo de filme, acho que devia ter uns 3 minutos e sair. Esse rolinho de filmes eu utilizei 23 anos depois, no filme Barra 68, sobre a invasão, que é só sobre a invasão da Universidade de Brasília. A partir desse rolinho de filme, descobri numa barbearia, no meio da feira ali no Núcleo Bandeirante, que aqui tinha acontecido esse episódio que mancha a história de Brasília no seu nascedouro, né? Que foi a chacina de trabalhadores da Pacheco Fernando Dantas. Dali por diante, eu não parei de conversar com pessoas, perguntando se elas se lembravam desse acontecimento. Não deu para fazer durante 19 anos, porque tinha ditadura, as pessoas confundiam aquele acontecimento de antes com as prisões, a tortura e até a morte de pessoas durante a ditadura militar. E tinham medo de falar. Aconteceu durante a construção, né, por pessoas incapazes de perceber a realidade social do país. E massacraram aí uns trabalhadores, ninguém sabe quantos, entendeu? Isso eu estou abrindo o meu coração com vocês, entende? Sim. Onde as pessoas pensam que o Conterrâneos Velhos de Guerra é um ataque
a memória de Juscelino Kubitschek. Pelo contrário, é uma exaltação. Juscelino não soube disso. Se ele tivesse sabido, ele tinha arranjado uma forma de se penitenciar perante a história. Mas me dei conta que, ao fim e ao cabo, eu tinha uma trilogia de longa-metragens sobre Brasília. Os conterrâneos, porque é a história da fundação e da construção de Brasília. O Barra 68, que é a invasão o templo sagrado, digamos assim, do saber em Brasília, é o UNB, né? Uma referência nacional e até mundial. Eu adicionaria o terceiro, que é diretamente ligado a Brasília, que é o Rock Brasília. Completou a trilogia porque é a cultura de Brasília, em virtude de ser notório a importância do Legião Urbana, o Capital Inicial e o Plebe Rude. E vale lembrar que os integrantes dessas bandas, eles eram a primeira geração dos filhos de político, diplomata e outros intelectuais que surgiram em Brasília nos anos 80. Muito bem lembrado. O casamento da diplomacia com a pós-graduação. Filhos dos professores de Brasília que iam fazer seus doutorados na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais, conheceram a cultura roqueira também lá. O Capital Inicial era do pai. O pai Trocínio. Muito bem. Vou aproveitar e já falar então sobre esse local onde nós estamos. Que a Fundação Cine Memória foi criada em 1994, que é um misto de casa, museu, sala de cinema, biblioteca. O que é esse local onde nós estamos? Por que você criou a Fundação? Eu não criei nada. Eu fui criado por ela. Porque, como eu disse, eu tenho esse desvio, que é o chamado guarda, como é que chama isso? Acumulador. Aqui tem meia tonelada de equipamento pesado de cinema, que é a memória do cinema de Brasília. 52 anos juntando tralha. Uma tralha que, como eu disse... Uma tralha valiosa. Basta olhar para as paredes, está tudo aí. Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, todo mundo está aqui. Né? Eu moro aqui perto da quadra para tomar conta da casa. Eu venho aqui todo dia, às vezes varrer, espanar, etc. Sou jardineiro e, ao mesmo tempo, sou o mantenedor. Mas, Vladimir, um acervo tão valioso para a história do cinema em Brasília e no Brasil não deveria ser cuidado, preservado e com acesso do público sob responsabilidade de alguma instituição? Eu precisava que fosse acolhido isso, porque é representativo da cultura brasiliense. O acervo de Lúcio Costa foi se exilar, sei lá por mão de quem, em Portugal. O homem que criou, que imaginou, que pôs no papel Brasília. E aí eu fico, desculpe o destempero e desculpe o desabafo, mas é isso. Lúcio Costa, parceiro de Oscar Niemeyer. Gente, precisamos tomar uma medida veemente, séria. Desde agora que o Brasil parece-me ingressar num outro caminho, retomar os trilhos do qual foi afastado, fica aqui o meu apelo. Jóia. Desculpa. Imagina, o que foi o cinema novo e como que ele chegou em Brasília? Modernizou o cinema brasileiro, né? Voltou-se para a problemática brasileira, para a sociedade brasileira de um modo geral, a coisa mais focada, né, no homem brasileiro. Esse cinema extraordinário que se chamou Cinema Novo, esse legado de Glauber, de Nelson Pereira dos Santos, e que tem resquícios até hoje. O primeiro curso regular de cinema foi implantado aqui por Paulo Emílio Salles Gomes, pelo qual a gente trabalhou desde o início, desde a raiz, com Jean-Claude Bernardet e Nelson Pereira dos Santos, até a minha geração, aqueles professores que vieram depois. Havia ali um compromisso da gente formar gerações, né, de cineastas e tudo mais. Em 70, não havia mais o curso de cinema, que tinha sumido do mapa em 65. Com a crise da universidade, chamada diáspora da UNB, pediram demissão voluntariamente em 225 professores. E eu e o Fernando Duarte resolvemos restaurá-lo, até contra a expectativa da própria universidade, e conseguimos. Isso durou coisa de 1970 a 72, quando o reitor, que era um reitor meio obtuso, um capitão de mar e guerra, José Carlos Azevedo, resolveu extinguir o curso de cinema, que a gente tinha feito a duras penas, e ele resolveu acabar com o curso. Os alunos, instrumentalizados, naturalmente, em conversa conosco,
fizeram um piquete ali na frente do Ministério da Educação, que a Universidade de Brasília teve que reabrir uma conversa com os alunos e ofereceu aos alunos que estavam na metade, ou um pouco mais da metade do curso, bolsas de estudo fora. E eles preferiram, entre outras, a Universidade Federal Fluminense, onde o Nelson Pereira dos Santos, que tinha sido um dos que tinham migrado, saído da universidade naquela primeira experiência, estava dando aula. E o Nelson os acolheu e resultou que pelo menos Tizuka Yamazaki, Carlos Augusto Júnior, Nuno César Abreu, os nossos alunos iniciados aqui em Brasília, se tornaram professores da UF. Jean-Claude Bernadette, que está aí vivo e ativo ainda, com a licença de muitos aí, é um dos críticos mais extraordinários do cinema brasileiro. E Nelson Pereira dos Santos, não precisa dizer nem nada mais, né? Que aqui fez o primeiro filme realizado em Brasília com alunos da universidade. Chamava-se Fala Brasília, onde ele reuniu ali na rodoviária todos os falares, os nordestinos, os gaúchos, os baianos, os mineiros, os cariocas, uma cornucópia linguística, cada um com o seu sotaque de referência. Não é? Isso é extraordinário. Voltando de novo à universidade, que é a raiz de tudo, a árvore frondosa da cultura brasiliense. Né? Foi lá que surgiu a ideia do Festival de Brasília. Foi lá que nasceu com o nome de Primeira Semana do Cinema Brasileiro. Uma ideia de Paulo Emílio Salles Gomes com seus alunos. O ano seguinte, a chamada Fundação Cultural, que hoje é Secretaria de Cultura, adotou o festival já com o nome de Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, fundado pelo Paulo Emílio Salles Gomes, à sombra da Universidade de Brasília. Onde tem cineasta e tem filme feito, termina desembocando, desaguando no Festival de Brasília. E é uma plataforma vis-à-vis com o poder. Está incrustado na capital da República. Quantas vezes eu não vi sair do Hotel Nacional um ônibus lotado de pessoas, ou então uma Kombi com menos pessoas, os líderes do movimento cinematográfico brasileiro, para ir se entender com os ministérios, marcar uma audiência com ministros e até com o presidente da República. Né? Então Brasília joga um papel importantíssimo. E qual é a emoção quando você lembra daquela noite do 5º Festival de Cinema de Brasília, quando começou sua vinda para Brasília e encontra o Vladimir de hoje? Eu me sinto assim, vamos dizer assim, desencorajado de olhar para mim mesmo, entendeu? Porque senão, aí sabe, porque de repente você se sente, puxa vida, o que eu fiz na minha vida, não é verdade? E eu acho ótimo, o que eu fiz eu achei, não a coisa em si, eu digo, o meu esforço, se a gente tem um pouquinho de saúde, um pouquinho de vida, vamos à luta. É isso, não tem alternativa. Do contrário, você fica paralisado. E a paralisia traz o ferrugem, e o ferrugem consome você. E você morre, você falece e acaba. Entendeu? Isso eu não quero para mim, mas é fatal que aconteça. Né? Agora mesmo trouxeram a notícia aqui, nesse momento, do falecimento de Glau Costa, não é? Que tem 77 anos, né? É isso. Né? Eu tenho a sobra ainda de 10 anos, né? Mas quem sabe, eu tenho 87, então as pessoas desaparecem. Olhando a sua carreira, a gente nota que você não se deixa desencorajar para continuar fazendo cinema. Você até já se disfarçou de carpinteiro, o Zé dos Santos, pelas esculturas de santos que você esculpia, na época que você foi perseguido por causa da sua arte. Parece que essas adversidades te deixam ainda mais forte. No ano passado, com 86 anos, você lançou o seu mais recente filme, O Giocondo Dias, Ilustre Clandestino. Qual a motivação que você encontra para continuar fazendo cinema? Como você, um cabra marcado para viver, mantém essa vitalidade? Ensina para nós, por favor. Eu estou vivendo a fase mais marcada, então a marcação cerrada em volta da... E não, eu estou dizendo isso, eu me incorporo, como eu, tem muita gente esperando, né? Você citou esse novo aí, ele disse que está meio que desanimado, entendeu? E ele prepara o lombo dele, porque tem... Isso passa também. O que a gente tem que fazer é nos preparar, eu nunca espero acontecer. É aquela história que eu estava dizendo, se eu desconfio que tem um filme ali, eu já filmo um pouquinho. O documentário tem essa coisa, você pode ter apenas, como está aqui uma
nós quatro aqui, mais o nosso diretor, né? A gente faz um filme, né? Mas se você só tiver eu e ele tiver uma câmera e eu tiver uma ideia, a gente já sai por aí. Isso tem que ser retomado, é o cinema brasileiro possante. O Brasil é vamos dizer assim, é um conglomerado, é um arquipélago, né? Cheio de ilhas culturais diferentes. Eu encontrava Lírio Ferreira, Cláudio Assis, Marcelo Gomes, aquela menina Mezel, todos no Rio, ou todos em São Paulo, ou um pouco no Rio e outros em São Paulo. Quer dizer, todo o cinema pernambucano era assim, essa coisa. Aconteceu com os que aqui se rebelaram. Eu citaria José Eduardo Belmonte, não é? Tem feito filmes ótimos, excelentes, não é? O René Sampaio, o Adirley é muito hoje. Talvez o Adirley seja mais conhecido na Europa do que em Brasília, né? Ganhador recentemente do Festival do Real em Paris, né? Isso representa a mobilização de uma economia que circula de hotelaria, de turismo, tudo faz parte, né? Essa coisa de Brasília virar um lugar bom de filmar já é um cartão de visita importante, entendeu? E a gente tem aqui uma infraestrutura já montada, os produtores que se tem aqui, todos esses, a partir de Renato Barbieri e Marcos Ligoc, e Cibele Amaral. A capital da República já mostrou para que veio. Existe uma tradição que deve ser respeitada e faz parte da cultura brasileira. Ninguém nunca espelhou a cultura, a sociedade brasileira como o seu próprio cinema. Olha, foi memorável esta manhã que nós passamos com Vladimir Carvalho. A história de Brasília passa a ganhar vida através das lentes do Vladimir. Assim, a gente passa a entender por que é uma cidade diferente. Por que é uma cidade considerada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade? Por que filmar em Brasília? Quer saber? Porque Brasília vai além da esplanada dos ministérios e do plano piloto. Brasília precisa ser entendida. Assim que se ultrapasse essa barreira, você é conquistado pela sua qualidade de vida, suas artes, pessoas e locações. É uma cidade completa.